Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e eu queria deixar uma reflexão para você hoje sobre pare de ouvir pregação. Mas assiste até o final antes de você deixar comentário aqui contra o tema, tá? Assiste até o final para você ouvir o que eu quero dizer para você. E falando sobre pregação, eu queria mostrar para vocês como é que eu anoto, como é que eu preparo a pregação, né? Eu gosto muito de usar um caderno. Eu tenho dificuldade de usar coisa eletrônica assim para pregação, o tablet, essas coisas. Então eu gosto muito de usar um caderno mesmo. Mas isso porque eu gosto de desenhar, eu gosto de anotar meio que desenhando. Daí eu faço a pregação mais ou menos assim, ó. Ou assim, ó. Então eu uso esse caderno, anoto todas as coisas nele. E por causa disso a gente decidiu fazer um caderno estilo Moleskine assim pro Dizascope e eu queria mostrar para vocês. Olha que louco esse caderninho que a gente fez do Dizascope para você anotar as pregações, para você anotar os seus devocionais. Olha que da hora. E na primeira página a gente deixou uma pequena mensagem aqui para você, que o nosso coração seja completamente tomado por um desejo, nos parecer com Jesus. Isso aqui você encontra lá no dizascope.com, vou deixar o link aqui na postagem para você. Eu mando aí na sua casa, você anotar suas pregações, muito bacana. Cara, não sei se você sabe, eu sou filho de pastor, um pastor pregador, pastor Josué Gonçalves, e eu aprendi a gostar muito de pregação. Eu aprendi a ouvir muito pregação. Meu pai, ele tinha assim, uma parede da casa cheia de fitas cassetes na época de pregação, e eu lembro de sempre pegar uma lá e ouvir vários pastores muito bons que pregavam, daqueles antigão. E aí eu fui crescendo e com a internet comecei a ouvir mais pregações ainda. Teve uma época que eu ouvia assim, coisa de 2, 3 pregações por dia, assim, ainda mais depois do YouTube, e depois ainda que eu aprendi inglês, abriu mais ainda as opções para eu ouvir pregação, e eu ouvia muita pregação. Até hoje eu gosto muito de ouvir pregação. E um dia eu estava ouvindo uma pregação de um dos pastores que eu mais curto, você que acompanha sabe, o pastor Francis Chan, e foi muito doido, porque nessa pregação ele dizia algo, ele dizia o seguinte: pare de ouvir pregações. E cara, aquilo confrontou muito a minha vida. E por que ele falou isso? É lógico que ouvir pregação é maravilhoso, a gente vai todo domingo na igreja ou outros dias da semana para ouvir pregação. Mas ele contou uma experiência dele que mexeu comigo. Ele falou o seguinte, ele falou, cara, que um dia ele estava em casa e de repente chegou 2 testemunhos de Jeová na casa dele e começaram a conversar com ele e tal, e ele foi conversando com essas pessoas e tal. E aí ele começou a contar algumas experiências que ele estava vivendo, de orações que ele havia feito e Deus havia respondido e tal. E aqueles homens começaram a ficar incomodados, falando, não, mas Deus não ouve todo mundo. Tal. Ele falou, eu sei que ele não ouve todo mundo, mas ele me ouve e ele responde as minhas orações e tal. E chegou um ponto daqueles caras ficaram tão incomodados que eles decidiram ir embora. Aí o pastor Francis, ele conta que ele então começou a andar com os caras na rua para continuar compartilhando daquelas coisas que ele estava vivendo, até que os caras uma hora pararam ele e falaram assim, cara, o que você é? Você é um desses pentecostais? O que você é? E aí ele conta que ele respondeu, olha, não interessa o que eu sou um cara simples, que pega a minha Bíblia, que abro, leio e simplesmente faço o que ela manda. É só isso. E aí aqueles 2 falaram assim pro pastor Francis Chan, esse é o seu problema. Ele, sem entender, falou, mas como assim esse é o meu problema? Ele falou, não, o problema é que você não pode entender a Bíblia sem que um dos nossos líderes explique para você. Aí ele disse que ele, na hora, retrucou, não, esse é o problema de vocês. Porque como é que vocês sabem que o líder de vocês não está mentindo para vocês? Como é que vocês sabem que aquilo que ele está explicando é a verdade? Se vocês têm que confiar totalmente nesse homem que é falho. Esse é o problema de vocês. E ele disse que ele desafiou aqueles 2 a chegarem em casa e pegarem todos os conceitos que eles acreditam e começarem a comparar com a Bíblia e ler a Bíblia e ver se eles acham base para tudo aquilo ali. Aí ele conta que ele foi para casa, todo feliz, que é aquele sentimento de venci e tal. E ele chegou em casa, ele falou que ele sentiu Deus ministrando o coração dele. Você foi injusto com aqueles 2 homens. Ele sentiu Deus falando com ele. Ele disse, mas por que eu fui injusto? Né? Ele começou a pensar, ele falou assim, porque tudo que você sabe sobre a Bíblia, você aprendeu dos seus líderes. E como é que você sabe que algumas coisas não estão erradas?
Ele falou que a partir daquele dia ele começou a reler a Bíblia toda, mas agora com as conclusões que ele chegasse. Ele começou a ver quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, qual é a nossa missão, a partir do que ele estava lendo na Bíblia. E aquilo me confrontou tanto naquele dia que eu tomei essa mesma decisão. Eu falei, cara, tudo que eu sei, eu vi de livros, pregações e os meus líderes, e por mais maravilhosos que eles sejam, eu não posso simplesmente colocar o destino eterno da minha alma na mão de pessoas. Eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus e tirar as minhas conclusões para que seja a minha fé. E foi o que eu fiz. Eu peguei a minha Bíblia, uma Bíblia em branco, eu lembro assim, sem comentários e nunca nova, e comecei a reler inteira, cara, a partir do Novo Testamento, e eu comecei a falar, Senhor, me fala comigo, quem é o Senhor, quem é o teu Filho, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, qual é a minha missão, o que é necessário para ser salvo, e eu comecei a reler a Bíblia inteira, tirando as minhas próprias conclusões, e cara, foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. Entenda, esse é o grande lance de ser um protestante. Foi exatamente isso que foi feito na reforma. Olha, a palavra de Deus está nas tuas mãos. Você não precisa agora simplesmente de um líder que só ele sabe ler a Bíblia e explicar para você. Você pode tirar as suas conclusões, porque o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade e a gente tem que acreditar nisso. Você tem que pegar a palavra de Deus e começar a lê-la. É muito forte quando você está ouvindo uma pregação e aquilo te confronta, mas é mais forte ainda quando você está a sós com Deus e Ele fala diretamente com você. Eu lembro quando eu era adolescente, né? Eu tava lá jogando videogame, tipo, eu lembro que era um Super Nintendo, né? Mario Bros, tal, e eu jogando, aí chegava a minha irmã e falava, Douglas, desliga aí que o pai tá te chamando lá pra você ajudar ele. Aí eu falava pra ela, não, espera um pouquinho, eu só preciso passar aqui dessa fase para eu poder salvar, porque se eu não passar, eu vou perder tudo que eu fiz e tal. Ela falou, beleza, o pai tá te chamando. Aí passavam uns minutos, ela chegava de novo, Douglas, o pai falou pra você ir logo lá ajudar ele. Eu falei, não, peraí que eu só tô passando essa fase aqui, eu já tô indo, senão eu não vou conseguir salvar e tal. E aí ela vinha de novo e falava de novo, até que chegava o momento que ela não voltava. E eu só ouvia um grito. Douglas, eu já não tô te chamando, meu, vem logo. Na hora, meu irmão, eu levantava, desligava o videogame, colocava o controle, perdia onde a tela que eu tava e saía correndo. Sabe por quê? Porque é diferente quando um irmão chega para você e fala, o pai está dizendo tal coisa, o pai está mandando você, o pai mandou você parar. É diferente quando você ouve uma voz sozinho dizendo, meu filho, faça isso, meu filho, pare de fazer aquilo, meu filho, vá nessa direção. Cara, o pai quer falar diretamente com você através da palavra dele. Por isso, tire as suas conclusões. Entenda? Eu não estou falando para você desrespeitar líderes, não estou falando para você não ouvir mais pregação, não estou falando para você sair da sua igreja, não, estou falando para você que você precisa aprender a buscar o seu conhecimento, a fazer a sua comida, você precisa se responsabilizar pela tua vida espiritual, cara. Leia a Bíblia e tire as suas conclusões. Se você gostou desse vídeo, aperta no joinha aí, também compartilha esse vídeo lá nas suas redes sociais. Se você está vendo no Facebook, compartilha também, deixa um comentário que Deus falou com você e também se inscreva no nosso canal. Eu creio que 1 ou 2 semanas a gente vai chegar a 100 mil inscritos, a gente quer fazer algo especial. E eu tenho algo para anunciar para você. Na quinta-feira agora, a gente vai começar uma nova série aqui no YouTube. É uma surpresa do que vai ser e fica ligado, vai ser muito legal. Então toda quinta-feira, né, a gente vai ter uma série nova. Cara, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.